Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai dar uma olhada nas origens da formação do território paranaense. Vamos usar como base uns trechos do material História do Paraná Colonização. A ideia é entender como é que as brigas entre Espanha e Portugal e as primeiras ocupações, sabe, como isso formou o estado que a gente conhece. Exato. E é interessante começar por aí porque a história inicial do Paraná, na verdade, tem uma marca espanhola muito forte. É surpreendente, né? Muita gente não imagina isso. Começa tudo com aquelas linhas no mapa, lá no século XV e XVI. A Bula Intercoetra e depois o Tratado de Tordesilhas, claro. Isso. E pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494, olha só, quase todo o Paraná de hoje pertenceria à Espanha. Quase tudo. Sim, só uma faixinha bem pequena do litoral seria portuguesa. Mas o curioso, assim, é que Tordesilhas na prática, bom, ele nunca foi muito respeitado aqui na América do Sul. Ah, não foi. Quer dizer, que aquela linha no mapa não segurou ninguém. Não mesmo, ninguém respeitava aquilo à risca. E ainda tinha confusão sobre o tamanho da légua, né? É verdade. Uma légua portuguesa era diferente da espanhola e isso podia mudar a linha. Que confusão. Exatamente. A légua portuguesa tinha 6.600 metros, a espanhola 5.572. Isso só botava mais lenha na fogueira, sabe? E essa falta de respeito a Tordesilhas acabou levando a outros tratados para tentar resolver a situação. O de Madrid, de 1750, foi super importante. Madrid, esse introduziu o tal do Uti Possidete, certo? Isso, o Uti Possidetes. Que basicamente quem está ocupando o lugar é o dono. Meio que um achado não é roubado em escala gigante, né? E que jogou Tordesilhas para o escanteio. Perfeito. Só que essa solução, digamos assim, criou outros pepinos enormes, como lá para os Sete Povos das Missões. Depois ainda vieram outros. El Pardo em 1761, Santo Ildefonso em 77. Nesse, Portugal perdeu o Sacramento, né? A colônia. Perdeu. E, por fim, o Tratado de Badajoz, em 1801, que meio que confirmou Madrid e ajeitou melhor as fronteiras aqui no sul. Então, o resultado é que o começo da história do Paraná aconteceu em grande parte na esfera de influência espanhola. Ok, entendi a parte dos tratados, a questão legal, digamos. Mas e na prática? O que levou os espanhóis a virem para essa região específica, o Guaira? Qual era o interesse deles ali? Boa pergunta. O governador do Paraguai na época, o Irala, ele tinha planos bem concretos, sabe? Tipo o quê? Ele queria fundar vilas ali. Primeiro, para controlar a população indígena tupi-guarani, que era imensa, estimada em uns 200 mil. 200.000 pessoas? Uau! Pois é. E também para frear o avanço dos portugueses. E um ponto-chave, achar um caminho para o Atlântico para Assunção. Talvez por Paranaguá. E aí tivemos exploradores importantes, como o Aleixo Garcia e o Cabeça de Vaca. Ah, o Cabeça de Vaca. Foi ele que descreveu as cataratas do Iguaçu pela primeira vez para os europeus, né? Lá em 1542. Ele mesmo. E eles fundaram cidades importantes por aqui. Cidades espanholas no Paraná? Quais? Sim, Ontiveros, em 1554, depois Cidade Real do Guairá e Vila Rica do Espírito Santo, em 1576. Vila Rica. Mas por quê? Tinha ouro? Engraçado isso, o nome veio de uma confusão. Acharam os cristais de rocha e pensaram que era pedra preciosa. Essas cidades formaram a província real de Guairá. E para controlar os indígenas, eles usaram um sistema de encomiendas. Ah, as encomiedas. Na teoria, era para proteger e catequizar em troca de trabalho, né? Mas como era na realidade? Virou escravidão disfarçada. E catequese, bom, ficava muito no papel. Imagino que isso gerou resistência dos indígenas. Muita resistência. Tanto que o governador seguinte, o Hernando Arias Saavedra, pensou: precisamos de ajuda. E aí ele chamou os jesuítas. E aí entram as famosas reduções jesuíticas. Eram muito diferentes das encomiendas. Completamente diferentes. As reduções eram tipo aldeamentos organizados pelos jesuítas. Os indígenas moravam lá, plantavam, aprendiam a religião. As primeiras aqui no Paraná foram Nossa Senhora de Loreto e Santo Inácio Mini, lá pelo ano de 1610, perto do rio Paranapanema. Chegaram a ter umas 13 reduções importantes por aqui. Parece um modelo bem diferente mesmo. Mas imagino que os colonos espanhóis que dependiam do trabalho forçado das encomiendas não gostaram nada disso, né? Gostaram nada. Criou uma tensão enorme. Os colonos começaram a ver os jesuítas como ladrões de índios. Por quê?
porque muitos indígenas fugiam das encomiendas, daquela exploração brutal, e iam procurar refúgio nas reduções jesuíticas. Eu entendi. E isso começou a prejudicar a economia das vilas espanholas, como Vila Rica e Cidade Real. Exato. Começou a dar uma decadência. E para complicar ainda mais a situação, chegaram os bandeirantes paulistas. Os bandeirantes, figuras como o Antônio Raposo Tavares. O que eles queriam ali? Ouro, ou era capturar indígenas. O principal era capturar indígenas para vender como escravos em São Paulo. Mas também corriam boatos de ouro no litoral, o que atraía também. A partir de 1632, mais ou menos, eles começaram a atacar pesado. Atacavam tanto as reduções dos jesuítas quanto as vilas dos espanhóis. E destruíram tudo. Destruíram. Foi um ataque sistemático. O resultado foi o fim dessa primeira tentativa de colonização espanhola jesuítica no Paraná. Nossa, que drástico. Sim, sobraram pouquíssimas ruínas. O território acabou sendo incorporado ao Brasil, pelos tratados que a gente falou, como o de Madrid, e a região toda ficou meio que abandonada por um bom tempo. Uma terra arrasada, então. E enquanto isso tudo acontecia no interior e Portugal, o litoral paranaense estava na mão deles por causa das capitanias hereditárias, não estava? Estava, sim. Fazia parte da capitania de São Vicente, depois de Santo Amaro. Mas os donatários originais, o Martim Afonso e o Pero Lopes de Souza, eles não deram muita bola para ocupar essa parte aqui. Ah, então a ocupação portuguesa mesmo só veio depois. Bem depois. A colonização portuguesa mais efetiva veio em ondas, no que alguns chamam de os Três Paranás. Começou pelo litoral e foi avançando devagarinho para o interior, preenchendo justamente esse vazio deixado pela saída dos espanhóis e jesuítas. Então, para a gente amarrar essa análise dos materiais, o que fica claro é essa primeira camada da história do Paraná que é profundamente espanhola, né? Tratados, exploração, cidades que foram fundadas, os conflitos com os indígenas, as missões dos jesuítas e, no fim, a destruição causada pelos bandeirantes. Uma trama bem complexa antes dos portugueses se estabelecerem de vez. Exatamente. E pensando no cenário geral, sabe? Mesmo que hoje a gente tenha poucos vestígios físicos dessa época, essa fase espanhola e jesuítica foi fundamental. Ela não só definiu a geografia que depois seria do Brasil, mas também criou esse vácuo de população que só seria preenchido bem mais tarde. Fica a reflexão, né? Como aquelas linhas traçadas em mapas lá na Europa, tipo Tordesilhas, muitas vezes não tinham nada a ver com a realidade aqui e acabavam gerando um monte de conflito. Pois é. E fica a pergunta para a gente pensar. Como seria o Paraná hoje se aquela província del Guairá e as reduções tivessem prosperado sob o domínio espanhol? É algo que a história não responde, mas que faz a gente imaginar, né?